Olá, meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5, eu quero destacar o capítulo 42 da leitura de hoje. Que leitura maravilhosa, né, meus irmãos? Uma leitura assim que nos dá alegria, nos dá paz, nos dá uma esperança, porque nós vemos que Jó não teve só aquilo que ele esperava, né? Dizer, só na glória, só com o Redentor que vive, eu vou ter a minha esperança lá, depois que meu corpo contemplar o Senhor, porque agora eu só tenho mal, ruína e destruição sobre a minha vida. Porém, que interessante ver como Jó, ele desfruta agora de algo abençoador. Em vida, ele é recompensado, em vida ele é restaurado, em vida ele recebe em dobro o que Deus já tinha dado a ele antes, na sua condição primeira, e ele fica abundantemente feliz. Mas eu quero tirar aqui algumas conclusões do livro de Jó, que quando termina essa história maravilhosa, no capítulo 42, versos 5 e 6, nós vemos o que Jó aprendeu. Olha só, a conclusão de Jó diante de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou foi: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus tinha destruído Jó no argumento, e a conclusão de Jó foi: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve uma tamanha comunhão diante daquilo que aconteceu, que tudo que gerou de sofrimento em Jó o aproximou tanto do Senhor, que ele pôde concluir: olha, eu achava que conhecia o Senhor. E Jó era um homem que era íntegro, reto, se desviava do mal, fazia sacrifícios, se apresentava ao Senhor, buscava o Senhor. Era alguém que nós podíamos dizer: olha, esse homem é de Deus. Porém, lá no final de toda essa situação que ele passou, ele fala: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: olha, se eu achava que tinha comunhão com o Senhor, eu tenho certeza hoje que aquela comunhão nem se compara com a comunhão que eu tenho hoje com o Senhor. Isso já nos dá um ensino muito importante, que o sofrimento gera em nós uma maturidade, um conhecimento mais profundo do nosso Deus, quando nós não o negamos, quando nós não nos afastamos dele, mas esperamos nele a resposta. E olha só que interessante, os três amigos de Jó, no verso 9, diz assim: ó, então foram Elifaz, Bildade e Zofar, porque o Senhor disse que a ira dele foi suscitada por meio desses três homens, esses três amigos que não falaram palavra de Deus. E aqui não está nessa lista Eliú, que era o mais novo e deu bons conselhos a Jó. E é interessante que no verso 9 diz que e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, porque o Senhor estabeleceu que Jó iria orar por esses três amigos e Deus iria afastar a ira, a repreensão sobre eles. E no verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Nós temos às vezes uma mentalidade, né, de que as coisas que Deus nos promete, as coisas que Deus ele quer nos dar, é somente na eternidade. E nós vemos que Jó nos ensina a ter uma esperança nessa vida aqui, no Senhor, mas enquanto estamos presentes neste mundo. Porque Jó poderia ter a sua recompensa somente quando ele estivesse diante do seu Redentor que vive. Mas o Senhor se manifestou a ele nessa terra, em vida, corpo humano. Jó testemunhou a manifestação de Deus que falou com ele, que exortou a vida dele e gerou nele um temor tão grande e uma conclusão tão linda de dizer: olha, Senhor, só tu és Deus, eu não conheço nada, não posso te responder nada do que o Senhor me perguntou. Mas antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de ver. Isso é muito bom, isso é maravilhoso ver como Jó entendeu que toda circunstância que ele viveu o levou e o aproximou para mais perto de Deus.
E Deus o contemplou, o abençoou com o dobro de tudo que ele tinha antes. E ainda ele pôde desfrutar de tudo o que Deus deu em dobro. Deus é maravilhoso, louvado seja o nosso Deus. E que esperança que nós temos nesse Deus, que nos mostra também que Ele nos abençoa, que Ele nos recompensa, que Ele nos restaura ainda nessa vida. A nossa esperança não é só para a eternidade, essa esperança ela nos faz viver hoje coisas abundantes, coisas de alegria, restauração de coisas que estão destruídas, corrompidas pelo nosso pecado, por essa vida, as adversidades dessa vida. Mas glória a Deus. E que tenhamos esse aprendizado. Quando passarmos por uma dificuldade, por momentos que a gente fala, olha, não está fácil, que nós tenhamos isso. Tudo coopera para que nós nos acheguemos mais a Deus, para que contemplemos mais da sua glória e para que nos acheguemos a Ele, ao ponto de dizer, olha, antes eu achava que conhecia o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E assim gradativamente. Jó sofreu extremo, mas nós, de forma gradativa, nós vamos vivendo isso também. Quando vem uma situação da saúde, do financeiro, da família e outras coisas mais. Cada passo que a gente dá, cada situação que a gente enfrenta, nós nos achegamos mais a Deus, mas só se buscarmos, esperarmos nele diante de uma situação difícil. Deus abençoe sua vida e que você tenha cada vez mais um aprendizado de quem é Deus e uma alegria de se aproximar dele em toda e qualquer circunstância. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.